Na escuridão gelada que antecede o amanhecer de 6 de junho de 1944, as águas do Canal da Mancha parecem mover-se com uma gravidade quase ancestral. Um vento cortante e implacável fustiga a superfície do oceano, erguendo marolas escuras que se chocam contra os cascos de aço de milhares de embarcações ancoradas no horizonte. A névoa espessa, impregnada com o cheiro salgado do mar e o odor denso de combustível queimado, envolve a costa norte da França em um manto de profunda incerteza. A bordo dos barcos de desembarque pequenos e instáveis, o silêncio é denso, quase palpável, quebrado apenas pelo estalo metálico dos motores a diesel, pela maré batendo contra a proa e pelo murmúrio contido de respirações apressadas. Homens jovens, vestidos com uniformes de lã pesada e encharcada, empunhando fuzis com as mãos dormentes pelo frio, mantêm-se ombro a ombro. Em seus rostos marcados pela fuligem e pela palidez do enjoo marítimo, não há espaço para retórica ou heroísmo abstrato. Há apenas a tensão brutal da espera, o bater acelerado dos corações e o peso avassalador do desconhecido. A milhares de metros dali, em um bunker de concreto encravado nos penhascos calcários da Normândia, soldados alemães observam a escuridão sobre o mar revolto, ignorando que, além do limite de sua visão, a maior força anfíbia já reunida na história da humanidade está prestes a emergir das sombras. Nos gabinetes de comando e nos postos avançados, generais e estrategistas carregam nos ombros uma responsabilidade esmagadora, sabendo que as escolhas feitas nas horas seguintes irão definir não apenas a sorte de centenas de milhares de combatentes, mas o próprio destino político e humano do continente europeu. Para compreender a magnitude e o desespero condensados naquela madrugada, é preciso recuar no tempo e examinar a trajetória que transformou a Europa em um gigantesco teatro de guerra. Desde a queda avassaladora da França em meados de 1940, quando as divisões blindadas do Terceiro Reich cortaram as linhas defensivas aliadas e forçaram a evacuação dramática em Dunkerque, o continente europeu permaneceu sob o domínio quase restrito da Alemanha nacional-socialista. Por 4 longos anos, a população ocupada viveu sob o peso de um regime de privações, medo e repressão constante, enquanto os recursos industriais e agrícolas da Europa continental eram canalizados para alimentar a máquina de guerra alemã. A Grã-Bretanha, isolada em sua ilha, resistira heroicamente durante a Batalha da Inglaterra e a intensa campanha de bombardeios noturnos, mas carecia dos meios materiais e do contingente humano necessários para desferir um golpe fatal contra as forças de ocupação no continente. A entrada dos Estados Unidos no conflito, no final de 1941, e a resistência titânica da União Soviética na frente oriental mudaram radicalmente o equilíbrio geopolítico e militar do planeta. Enquanto as tropas soviéticas engajavam o grosso do exército alemão em batalhas sangrentas de desgaste a milhares de quilômetros ao leste, os líderes aliados ocidentais compreendiam que a vitória definitiva exige o estabelecimento de uma nova frente terrestre no oeste da Europa, uma cunha direta no coração da fortaleza continental controlada por Berlim. O planejamento para essa libertação não foi uma tarefa simples ou rápida, mas sim o resultado de anos de análise logística, inteligência militar e negociações diplomáticas complexas. Batizada de Operação Overlord, a invasão da Europa Ocidental exigia uma coordenação sem precedentes entre exércitos, marinhas e forças aéreas de múltiplas nações, com destaque para as forças norte-americanas, britânicas e canadenses, além de contingentes da França Livre, Polônia, Noruega e outros países aliados. O desafio logístico era colossal. Como transportar centenas de milhares de homens, tanques, artilharia, munição e mantimentos através do imprevisível Canal da Mancha e desembarcá-los em uma costa fortemente defendida, sem o benefício imediato de um porto de águas profundas. Nos anos que antecederam a operação, o sul da Grã-Bretanha transformou-se em um imenso acampamento militar. Vilarejos tranquilos, campos agrícolas e florestas foram tomados por depósitos de suprimentos, comboios de caminhões e vastas cidades de tendas onde soldados de diferentes origens treinavam rigorosamente dia e noite. Esse treinamento foi exaustivo e implacável. Os soldados aprendiam a saltar de embarcações em mares agitados, a escalar penhascos íngremes sob fogo simulado, a operar novos equipamentos de comunicação e a reagir com rapidez diante do caos do combate.
A simulação de desembarques anfíbios cobrou até mesmo um preço em vidas humanas durante exercícios de treino, revelando a periculosidade intrínseca da missão que viria pela frente. Paralelamente ao treinamento físico e tático das tropas, os engenheiros e cientistas aliados trabalhavam na criação de soluções tecnológicas inovadoras para superar os obstáculos naturais e defensivos da costa francesa. Foram desenvolvidos tanques anfíbios equipados com saias de lona flutuantes, veículos blindados modificados para limpar campos minados, destruir fortificações e lançar pontes temporárias, além de portos artificiais flutuantes, conhecidos como portos Mulberry, projetados para serem rebocados através do canal e afundados na costa para criar estruturas de atracação de emergência. Enquanto a imensa frota de invasão se estruturava no Reino Unido, desenrolava-se nas sombras uma das mais bem-sucedidas campanhas de desinformação da história militar, a Operação Fortitude. Sabendo que o sucesso de Overlord dependeria criticamente de manter as forças alemãs divididas e incertas sobre o verdadeiro local do desembarque, a inteligência aliada criou um complexo teatro de ilusões. Utilizando um exército fantasma posicionado no sudeste da Inglaterra, composto por tanques e aviões infláveis, alojamentos vazios e transmissões de rádio simuladas, os aliados convenceram o alto comando alemão de que a invasão principal ocorreria na região do Pas de Calais, o ponto mais estreito do Canal da Mancha. Ao mesmo tempo, agentes duplos alimentavam os serviços de espionagem inimigos com relatórios falsos que reforçavam essa narrativa, sugerindo que qualquer atividade na Normandia seria apenas um ataque de distração. Essa ilusão foi tão eficaz que, mesmo horas e dias após o início do desembarque na Normandia, importantes divisões blindadas alemãs permaneceram retidas no Pas de Calais, aguardando um segundo ataque que jamais viria. Do outro lado do canal, os alemães não estavam inativos. Conscientes de que a invasão aliada era iminente, as forças do Terceiro Reich haviam trabalhado durante anos na construção da Muralha do Atlântico, uma extensa rede de fortificações costeiras que se estendia da fronteira franco-espanhola até o norte da Noruega. Sob a supervisão de comandantes renomados, as praias da Normandia foram transformadas em zonas de morte minuciosamente arquitetadas. Milhares de casamatas e bunkers de concreto armado, com paredes de vários metros de espessura, foram erguidos nos pontos mais altos das praias, abrigando canhões de grande calibre, metralhadoras e peças de artilharia direcionadas para cruzar fogos sobre a areia. A própria zona entre a maré baixa e a maré alta foi coberta por uma profusão de obstáculos letais. Troncos de madeira afiados apontados para o mar, estruturas metálicas em formato de treliça conhecidas como ouriços checos e minas terrestres conectadas a cabos de disparo. Além disso, as áreas mais baixas atrás das praias foram intencionalmente inundadas para dificultar a progressão de paraquedistas e tropas terrestres. A escolha da Normandia como local para o desembarque respondeu a um equilíbrio delicado entre fatores táticos e geográficos. Diferente de Pas de Calais, onde as defesas alemãs eram extremamente densas e concentradas, a costa normanda oferecia praias mais amplas e abertas, adequadas para desembarques em grande escala, além de estar dentro do alcance de cobertura do poder aéreo tático sediado no sul da Inglaterra. No entanto, a região apresentava seus próprios desafios: os altos penhascos de rocha calcária, as correntes marítimas traiçoeiras e o terreno interior pontilhado pelo tradicional bocage normando, uma paisagem de pequenos campos delimitados por sebes densas e seculares, montadas sobre elevados bancos de terra que se mostrariam uma fortaleza natural para os defensores. À medida que o mês de junho de 1944 se aproximava, a máquina militar aliada estava pronta, mas o fator humano e a natureza impuseram uma pausa dramática. A operação estava originalmente agendada para o dia 5 de junho, quando as condições de maré baixa e lua cheia seriam ideais para permitir que os engenheiros vissem os obstáculos nas praias e os paraquedistas pudessem navegar no escuro. Porém, uma tempestade severa e inesperada varreu o Canal da Mancha no início de junho, trazendo ventos fortes, chuva torrencial e mares extremamente agitados que impossibilitavam qualquer desembarque seguro. O general Dwight D. Eisenhower, comandante supremo da Força Expedicionária Aliada, viu-se diante de uma decisão de gravidade incalculável. Adiando a operação, ele corria o risco de perder a janela de maré adequada por semanas, desgastando o moral das tropas confinadas nos navios e aumentando a probabilidade de vazamento de informações.
Na noite de 4 de junho, reunido com seus meteorologistas e comandantes em uma mansão no sul da Inglaterra, Eisenhower recebeu um boletim decisivo. Previa-se uma breve e temporária melhoria nas condições do tempo durante a madrugada e a manhã de 6 de junho. Após um período de intenso silêncio, pesando o destino de milhares de homens e o futuro do conflito, Eisenhower proferiu as palavras simples que colocaram o plano em marcha. Vamos lá. Com essa ordem, a gigantesca engrenagem colocou-se em movimento. Mais de 6.000 embarcações de todos os portes, desde imponentes curaçados e destroyers até pequenas lanchas de desembarque de madeira e aço, começaram a atravessar o Canal da Mancha na escuridão. O céu, ainda manchado por nuvens pesadas e rasgadas pelo vento, transformou-se no palco da fase inicial da invasão. Horas antes de o primeiro soldado pisar nas praias, a Operação Overlord começou no ar. Pouco depois da meia-noite, uma frota monumental de aviões de transporte e planejadores cruzou a costa francesa, lançando milhares de paraquedistas e tropas aerotransportadas das divisões norte-americanas e britânicas atrás das linhas inimigas. A missão das tropas aerotransportadas era vital e extremamente perigosa. Lançados na escuridão sob intenso fogo antiaéreo, os paraquedistas tinham o dever de capturar pontes estratégicas sobre rios e canais, destruir baterias de artilharia alemãs que poderiam bombardear as praias e bloquear as estradas de acesso para impedir que os reforços de tanques e infantaria do exército alemão chegassem à costa. As condições meteorológicas adversas e a visibilidade reduzida fizeram com que centenas de homens fossem lançados fora de suas zonas de salto planejadas. Paraquedistas e equipamentos espalharam-se por dezenas de quilômetros do interior da Normandia, caindo em pântanos inundados, florestas densas e vilarejos ocupados. A despeito do caos inicial e da perda de coesão das unidades, essa dispersão involuntária gerou uma profunda confusão no comando alemão. Relatórios desencontrados sobre pequenas forças aliadas operando em múltiplos pontos simultâneos impossibilitaram que os defensores identificassem o foco principal do ataque aéreo nas primeiras e decisivas horas da madrugada. Perto da cidade de Sainte-Mère-Église, no setor americano, paraquedistas lutaram pela posse da primeira cidade francesa a ser libertada no dia D, travando combates intensos em ruas escuras e praças centrais. Ao mesmo tempo, no setor britânico, uma ação audaciosa executada por tropas desembarcadas de planejadores capturou a ponte sobre o Canal de Caen, mais tarde conhecida como Ponte Pegasus, garantindo o flanco leste da invasão em uma operação de precisão cirúrgica. Enquanto os combates se desenrolavam no interior, a frota de invasão aproximava-se da costa normanda sob a proteção da escuridão. Ao alvorecer, por volta das 5h30 da manhã, os horizontes da Normandia foram tomados pelo clarão e pelo estrondo do maior bombardeio naval e aéreo já testemunhado na frente ocidental. Os canhões de grande calibre dos couraçados e cruzeiros aliados abriram fogo contra as posições fortificadas alemãs ao longo da costa. O ar tremia com a passagem contínua de formações de bombardeiros pesados e médios, cujas bombas buscavam destruir os bunkers de concreto e abrir caminhos pelas defesas inimigas. A fumaça escura de explosões e incêndios misturava-se com a névoa matinal, cobrindo a costa com uma atmosfera quase irreal de destruição e ruído ensurdecedor. A zona de desembarque fora dividida em 5 praias principais, distribuídas ao longo de aproximadamente 80 quilômetros de litoral, cada uma com características geográficas específicas e objetivos estratégicos distintos. No extremo oeste da zona de invasão, na península do Cotentin, situava-se a praia codificada como Utah Beach. Sob a responsabilidade do Exército dos Estados Unidos, o desembarque em Utah tinha como finalidade principal garantir uma base para o posterior avanço rumo ao importante porto de águas profundas de Cherburgo. Devido às fortes correntes marítimas que arrastaram as lanchas de desembarque para o sul de suas posições originais, as primeiras ondas de infantaria americana tocaram a terra em um setor menos defendido do que o originalmente previsto. Percebendo a oportunidade, os comandantes no local tomaram a decisão rápida de adaptar o plano e avançar a partir daquela nova posição. Com o apoio eficaz de tanques anfíbios que conseguiram chegar à praia e a fraca resistência defensiva naquele trecho, as tropas em Utah estabeleceram uma cabeça de praia sólida com um número relativamente baixo de baixas nas primeiras horas da manhã, conectando-se rapidamente com as forças aerotransportadas que operavam no interior.
Cenário dramaticamente oposto desdobrou-se a poucos quilômetros a leste, na praia de Omaha Beach. Encurralada entre o mar e íngremes penhascos de até 30 metros de altura, Omaha revelou-se o setor mais difícil e mortal do dia D. As defesas alemãs em Omaha eram formadas por casamatas perfeitamente posicionadas e por tropas veteranas de infantaria que ocupavam posições dominantes no topo dos penhascos. Quando as primeiras lanchas de desembarque americanas baixaram suas rampas na areia, às 6h30 da manhã, foram recebidas por um volume devastador de fogo de metralhadoras e artilharia pesada. A maioria dos tanques anfíbios destinados a apoiar a primeira onda afundou no mar agitado antes de atingir a praia, deixando os soldados de infantaria sem cobertura blindada sobre a faixa aberta de areia fustigada pelas marés. A névoa e a fumaça intensa haviam feito com que o bombardeio aéreo prévio errasse a maioria dos bunkers alemães em Omaha, deixando a estrutura defensiva praticamente intacta. O resultado foi um cenário de imensa dificuldade e heroísmo contido. As ondas sucessivas de desembarque acumulavam-se na borda da praia, retidas por campos minados, arame farpado e o fogo ininterrupto vindo das alturas. Equipamentos de rádio foram destruídos pela água do mar, paralisando as comunicações com os navios de apoio. Por várias horas, o destino do desembarque em Omaha esteve à beira do colapso. No entanto, a liderança direta de oficiais e sargentos no terreno, combinada com a coragem individual dos soldados e a aproximação audaciosa de destroyers da Marinha Americana, que navegaram até águas extremamente rasas para bombardear diretamente os pontos fortes alemães, começou a mudar o rumo dos acontecimentos. Pequenos grupos de homens conseguiram abrir brechas no arame farpado e escalar as encostas íngremes, contornando e neutralizando os bunkers inimigos a partir dos seus pontos cegos. Ao meio-dia, a um custo altíssimo em vidas humanas, a cabeça de praia em Omaha começara finalmente a se consolidar. Paralelamente, entre Omaha e as praias britânicas, desenrolava-se outro episódio de extraordinária audácia tática no promontório de Point du Roc. Situado em um penhasco íngreme que se projetava sobre o mar, este local abrigava uma bateria de canhões pesados alemães capazes de atingir tanto Omaha quanto Utah Beach. Uma força de elite composta por Rangers do exército americano desembarcou na base dos penhascos sob fogo inimigo e utilizou cordas, escadas de corda e lançadores de ganchos para escalar a parede de pedra vertical de 30 metros sob uma chuva de projéteis e granadas. Ao atingirem o topo e neutralizarem as posições alemãs após combates ferozes, os Rangers descobriram que os canhões principais haviam sido movidos temporariamente para o interior para evitar os bombardeios aéreos. Operando rapidamente, patrulhas de Rangers localizaram e destruíram as peças de artilharia escondidas em um pomar próximo, cumprindo sua missão com sucesso antes de resistir a intensos contra-ataques alemães pelas 48 horas seguintes. Nos setores sob responsabilidade britânica e canadense, situados no lado leste do perímetro de invasão, as operações progrediram com grande determinação em Gold, Juno e Sword Beach. Em Gold Beach, a 50th Infantry Division britânica desembarcou sob rajadas de vento rigorosas e enfrentou forte resistência em vilarejos costeiros como Le Hamel e La Rivière. As tropas britânicas fizeram uso ostensivo de veículos blindados especializados projetados para abrir caminhos através do arame farpado e destruir casamatas fortificadas, o que permitiu uma rápida penetração rumo ao interior. Até o final do dia, as forças em Gold avançaram vários quilômetros em direção à estratégica cidade de Bayeux e estabeleceram contato próximo com as posições canadenses. Na praia de Juno Beach, a 3rd Canadian Infantry Division enfrentara o desafio de desembarcar em uma costa protegida por recifes de pedra e densos obstáculos de madeira e ferro. As correntes e a maré alta atrasaram o desembarque das primeiras ondas de ataque, expondo as embarcações a um fogo defensivo preciso da artilharia alemã alojada nos vilarejos de Bernières e Cours-sur-Mer. O combate inicial nas ruas estreitas das cidades litorâneas foi árduo e travado de casa em casa. Apesar do impacto inicial e das perdas sofridas nas primeiras horas da manhã, os soldados canadenses demonstraram uma resiliência notável, superando as defesas costeiras e efetuando o avanço mais profundo em direção ao interior registrado no próprio dia D, cortando rodovias cruciais e ameaçando o aeródromo estratégico de Carpiquet. No setor mais ao leste, Sword Beach foi a praia de desembarque da 3rd Infantry Division britânica,
apoiada por comandos franceses livres sob o comando de Philippe Kieffer. O objetivo estratégico em Sword era duplo: proteger o flanco esquerdo absoluto de toda a força de invasão e avançar rapidamente para capturar a importante cidade de Caen, um nó rodoviário e ferroviário vital para o controle de toda a região da Normandia. As forças em Sword desembarcaram com eficiência, neutralizando as posições fortificadas em Ouistreham e movendo-se rapidamente para fazer junção com as tropas aerotransportadas que haviam garantido as pontes sobre o rio Orne e o canal de Caen. No entanto, o avanço direto para a cidade de Caen foi interrompido nas últimas horas da tarde, quando elementos da 20ª Divisão Panzer Alemã lançaram o único contra-ataque blindado significativo do dia contra o perímetro alinhado. Embora a linha defensiva britânica tenha conseguido conter e repelir o avanço dos tanques alemães, a conquista de Caen acabou adiada, desdobrando-se em uma longa e sangrenta batalha nas semanas posteriores. Enquanto os combates nas praias e nos vilarejos atingiam seu ponto máximo durante o meio do dia, uma desconexão paralela ocorria nos centros de comando do exército alemão. A eficácia da campanha de desinformação aliada à ausência da Força Aérea Alemã nos céus da Normandia, paralisou a tomada de decisões no alto comando em Berlim. Adolf Hitler, retido em sua residência nas montanhas da Baviera, dormiu durante as primeiras horas da invasão e nenhum de seus subordinados ousou emitir ordens para a movimentação das divisões de tanques de reserva sem sua autorização expressa. Além disso, o marechal de campo Erwin Rommel, encarregado das defesas da Muralha do Atlântico, encontrava-se na Alemanha para o aniversário de sua esposa, acreditando que o clima tempestuoso no Canal da Mancha inviabilizaria qualquer tentativa aliada de desembarque naquela semana. Quando as ordens de mobilização das reservas blindadas foram finalmente emitidas ao final da tarde, o dia útil para os defensores já havia sido perdido e as forças aliadas na costa já haviam fincado raízes sólidas no solo francês. À medida que o sol começou a se pôr no horizonte do Atlântico na noite de 6 de junho de 1944, a fumaça das explosões começou a se dissipar lentamente sobre as praias da Normandia. O cenário era de um contraste profundo e comovente. Na areia escura, desgastada pelas marés que subiam e desciam, jaziam os destroços queimados de lanchas de desembarque, tanques destruídos, crateras de bombas e milhares de suprimentos espalhados. Mas, acima de tudo, o solo da praia carregava o sacrifício imensurável de milhares de jovens que ali deixaram suas vidas ou sua juventude nas primeiras horas da libertação. Embora nem todos os objetivos territoriais planejados para o primeiro dia tenham sido alcançados, como a captura de Caen ou a junção imediata de todas as 5 praias em um único perímetro contínuo, a Operação Overlord alcançara seu feito mais crítico: o estabelecimento irrefutável de uma cabeça de ponte na Europa Ocidental. As consequências imediatas do sucesso do dia D foram profundas e definitivas para o desenvolvimento da Segunda Guerra Mundial. A partir daquela brecha aberta na costa da Normandia, um fluxo ininterrupto de homens, tanques, armas e suprimentos começou a desembarcar diariamente no continente. Nos 2 meses seguintes, a Normandia transformou-se no palco de uma batalha de desgaste feroz, onde as forças aliadas lutaram metro a metro pelas sebes do Bocage e por cidades em ruínas, culminando no cerco e destruição de grande parte das forças alemãs na Bolsa de Falaise no final de agosto. Pouco depois, em 25 de agosto de 1944, Paris foi finalmente libertada após 4 anos de ocupação. O avanço aliado no oeste, operando em perfeita sincronia com as grandes ofensivas soviéticas no leste, colocou a Alemanha Nacional Socialista entre 2 frentes incontroláveis, selando de forma irreversível o fim do Terceiro Reich menos de 1 ano depois. O legado histórico do dia D transcende as métricas puramente militares de vitórias e derrotas táticas. Aquelas poucas horas dramáticas na manhã de 6 de junho de 1944 simbolizam um momento decisivo da história moderna, no qual a determinação coletiva de nações dispostas a combater a tirania encontrou a coragem individual de jovens soldados lançados em um cenário de incerteza absoluta. Hoje, os penhascos calcários e as praias de areia fina da Normandia recuperaram a sua tranquilidade natural. Os bunkers de concreto,
agora desgastados pelo tempo e cobertos de musgo, permanecem como silenciosas sentinelas de um passado distante, enquanto vastos cemitérios militares, com suas fileiras impecáveis de cruzes brancas e estrelas de Davi voltadas para o oceano, lembram às gerações presentes o preço humano cobrado pela liberdade do continente. Preservar a memória histórica desses acontecimentos não significa glorificar os horrores ou a violência intrínseca da guerra, mas sim honrar o compromisso com a verdade, com a empatia e com a compreensão dos processos difíceis que moldaram o mundo contemporâneo. O estudo rigoroso e imparcial das primeiras horas do dia D ensina sobre os limites do planejamento humano, as tragédias inerentes aos conflitos armados e a importância perene de buscar a paz e a cooperação entre as nações. Se você gostou deste documentário, deixe seu like, inscreva-se no canal Crônicas da Guerra e ative o sino para acompanhar os próximos documentários históricos. Até o próximo vídeo.